A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Quero convidar os irmãos para que vocês possam ficar de pé, para que a gente possa orar. As crianças têm salinha hoje? Tem? Pode ir lá com a Tati. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nós já estamos aqui como corpo de Cristo, como a Tua igreja, unidos, Pai, cantando e falando que só o Senhor é maravilhoso, Pai, mas agora nós queremos ouvir um pouco da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, assim como o Senhor falou comigo, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. É isso que eu peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens. Sobre o povo da cruz. O povo da cruz. Quem esteve aqui em todas as mensagens? Levanta a mão aí. Só o Dudu? Poucas pessoas. Então assistam lá. Quem não assistiu ainda as outras mensagens, assistam lá. Já são 6. Acho que são 6 mensagens que tem lá. Hoje é a penúltima, domingo o pastor encerra. Então serão 8 mensagens. Se você não assistiu alguma, vai lá e assiste de novo. Tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Amém? Já que a gente está nessa série de mensagens sobre o povo da cruz, eu vou relembrar os temas das outras mensagens, que foi assim, a primeira mensagem é tudo começa na cruz, depois foi que nós fomos atraídos pela cruz, depois tem que há uma cruz para carregar, depois tem Cristo como centro da nossa vida, depois tem que nós somos um povo reconciliado, teve também a mensagem que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, e hoje, a mensagem de hoje é considere a cruz. Considere a cruz. E aí eu estava pensando sobre esse tema, esse considere a cruz, e o que significa essa palavra considerar. E aí eu fui pensando, e aí eu fui pesquisando sobre o que é considerar. Considerar significa assim, refletir ou pensar cuidadosamente sobre algo, levar em conta, dar importância a algo ou alguém, julgar, avaliar, reputar como, tratar com respeito ou estima. Isso é o que significa o significado da palavra considerar. Eu gostei de 2 aqui que fala assim: levar em conta, dar importância a algo ou alguém e depois tratar com respeito ou estima. O tema considerar a cruz, ele nos leva a pensar um pouco, a refletir sobre a cruz. Quando a gente olha para esse tema, esse considere a cruz, nada mais do que realmente você parar agora e pensar um pouco sobre o que essa cruz representa para nós. O que o sacrifício de Jesus ele representa para nós. A última mensagem, a pastora pregou sobre que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo, e aí, dentro de outras coisas que foi falado, e nas outras mensagens, chega um momento que a gente tem que parar um pouco, pensar e refletir, considerar, olhar e falar assim, como que é? Como que funciona isso? Como que é essa coisa de cruz? Como que é esse negócio de participar, fazer parte do povo da cruz? Então é o momento de nós pararmos agora e refletirmos um pouco sobre isso. O que realmente essa cruz ela transforma a nossa vida? O que realmente o sacrifício de Jesus na cruz, ele fez na nossa vida e no nosso coração. É o momento de nós nos sentarmos, como o culto de hoje é a sala do Pai, onde nós nos sentamos nessa sala e vamos ouvir um pouco, vai falar, Deus, eu estou pensando sobre isso, eu estou refletindo sobre o seu sacrifício. Nós passamos agora
final de semana foi sobre a Páscoa. Nós tivemos aqui a nossa cantata. Quem foi também lá na IC também viu a cantata deles. A gente ouviu em vários lugares, vimos, a pastora pregou no domingo de manhã. Então, fomos encharcados de coisas a respeito do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Agora, o que isso tudo serve para nós? Como que eu pego tudo isso e coloco em prática? E aí é o momento de nós hoje nos sentarmos e começarmos a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a colocar a mão na consciência e ver como é que nós estamos. E eu quero te pedir para que você possa fazer isso comigo. Refletir sobre isso, pensar sobre isso. E como eu pedi para vocês abrirem aí Gálatas é interessante, antes da gente ler o texto, Gálatas é interessante porque foi a primeira carta de Paulo, onde Paulo ele escreve essa carta para aquela região da Galácia. Então, a Galácia não é uma cidade, mas é uma região onde tinha várias cidades ali, onde Paulo escreve essa carta, foi a primeira carta a ser escrita, onde ele escreve para aquele lugar onde a maioria das pessoas não eram judeus convertidos, eram gentios, eram pessoas de outras religiões, eram pagãos. Então, Paulo escreve, essas pessoas se convertem, né, através da pregação de Paulo, e aí Paulo resolve escrever essa carta porque ele está vendo que está acontecendo algumas coisas que são bem ruins para a saúde espiritual daquela igreja, daquelas pessoas. Está acontecendo algo muito ruim, como, por exemplo, os judeus, eles tinham, e isso você vê em todas as cartas de Paulo, os judeus convertidos, eles tinham na mente dele que todo mundo que se convertia ao cristianismo deveria também fazer a circuncisão, deveriam ser circuncidados. E aí Paulo, quase todas as cartas de Paulo, ele vai tratar sobre isso, vai falar que isso não tem nada a ver, que é para deixar isso de lado, que eles não precisam, que aqueles que não são judeus, né, não precisam fazer isso, porque isso é coisa da lei, nós estamos debaixo da graça, e Paulo vai falando sobre isso, e Gálatas não é diferente. Gálatas também tem esses mesmos problemas, as pessoas estão querendo colocar algum peso, colocar alguma coisa, colocar algumas exigências, para aquelas pessoas que tinham acabado de se converter, que não deveria ser colocado. E Paulo começa a tratar sobre isso, e Paulo vai falando, tem um capítulo, acho que é o capítulo 2 de Paulo, que Paulo vai defender o seu apostolado. Então as pessoas estão questionando Paulo, será que Paulo realmente se converteu? Será que Paulo realmente é crente? Será que ele não está querendo bagunçar? Será que ele está pregando realmente o evangelho de Jesus? Ou que ele está pregando uma outra coisa? Então eles começam a questionar Paulo, e Paulo no capítulo 2 ele vai tratar sobre isso, ele vai falar assim, não, eu sou apóstolo porque Jesus me chamou, Jesus me apareceu, Jesus falou comigo, Jesus me enviou, e eu estou fazendo isso porque Jesus colocou. E Paulo vai defendendo e vai falando sobre isso. Tem a parte onde ele repreende Pedro na hipocrisia de Pedro, onde Pedro está assentado, ele está jantando com algumas pessoas que não são judeus. E aí, eu acho que eu falei isso na última mensagem que eu preguei, ele está sentado e conversando ali, jantando com aquelas pessoas que não eram judeus, e aí Paulo chega. A hora que Paulo chega e as pessoas, Tiago, alguns homens chegam, que são judeus, Pedro começa a se afastar daquelas pessoas, vai se afastando, e aí Paulo pega e chega na cara de Pedro e fala assim, você está sendo hipócrita, você fala para essas pessoas não fazerem, mas você mesmo não faz. E ele tem uma discussãozinha ali com Pedro. Mas tudo isso porque Paulo está tratando um problema muito grande que está dentro da igreja, que é o problema das pessoas quererem colocar pesos, colocar coisas que Jesus não pediu para a gente fazer, mas que acabam que as pessoas colocam isso no nosso coração, colocam isso nas nossas costas. E o tema de hoje, como eu falei, é considere a cruz. É o momento de nós nos sentarmos, pensarmos, olharmos para tudo aquilo que nós já aprendemos, olharmos para tudo aquilo que nós já ouvimos, e colocar isso em prática. Falar assim, Deus, eu não quero mais viver do meu passado, eu quero viver daquilo que o Senhor tem para mim a partir de hoje. Amém? O meu passado já não me importa mais, o que eu fazia já não me importa mais, o que as pessoas apontam o dedo para mim já não me importa mais, o que importa é o que o Senhor tem para mim hoje. Então, como o Senhor me salvou e o Senhor me deu uma nova vida, é assim que a sua palavra diz, então eu quero viver algo
novo. Eu quero viver algo totalmente diferente daquilo que eu já vivia. Então, eu não quero que as pessoas coloquem peso sobre mim. Eu não quero que dedos fiquem apontados sobre mim. Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quantos querem viver aquilo que o Senhor tem para cada um? Amém? Então, isso nos faz considerar a cruz. Porque a cruz, ela é algo central na nossa vida. A cruz é algo central, como eu preguei, Cristo é o centro da nossa vida, a cruz é algo central da nossa vida, é o antes e o depois, é algo que divide toda a nossa vida, como era o Bruno antes de conhecer a Cristo e como era o Bruno depois de conhecer a Cristo. Hoje eu estava conversando com uma menina lá no cartório, e falando sobre algumas coisas, e ela falou assim, Bruno, como que foi o seu processo de conversão? Já que você nasceu na igreja, aquelas coisas, como que foi? E aí, a hora que eu fui falar, eu falei assim, peraí, vai pensando que eu já volto. Eu falei, não preciso pensar não, já está aqui, na ponta da língua. Porque é algo que marcou a minha vida. Não é algo que, nossa, deixa eu ver, deixa eu pensar. Não, está aqui, ó. Me perguntou, eu falo. E aí eu fui e contei para ela, e ela falou assim, nossa, é isso e tal. E a gente foi conversando algumas coisas, e ela começou a questionar sobre tatuagem, falou que ela tem um piercing, que ela se sente mal por causa disso, e aquela coisa. Eu falei assim, não se importe com isso. Isso pouco importa. O que importa é o que acontece a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daqui, tudo novo se faz. Então, não se importe mais com a sua tatuagem, com o seu piercing, com a cor do seu cabelo. Isso pouco importa para Jesus. O que importa é o que você faz daqui para frente. É a sua vida com Deus. E isso também serve para nós. Pouco importa como é a sua vida antes. O que importa é daqui para frente. E é isso que Paulo vai falar nessa carta. Leia aí comigo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Eu aconselho aos irmãos a lerem essa carta em casa. São 6 capítulos, bem curtinho, mas ela ensina muita coisa para a gente hoje em dia, para que a gente possa aprender mais com Jesus. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vou ler de novo o primeiro versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque Jesus nos libertou, por esse motivo, não se deixem ser escravizados. Não, ele fala, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês foram livres, e agora o que você faz com a sua liberdade? Você se escraviza de novo. Não, eu preciso me circuncidar. Não, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso fazer aquilo. Não, eu preciso. Eu preciso. Não, você não precisa. O que você precisa é realmente entregar toda a sua vida a Deus. É isso que você precisa. Você precisa viver algo novo diante de Deus. É isso que você precisa. Você precisa ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus. Você não precisa fazer só por fazer. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que ele diz. Qual que é o primeiro mandamento? O grande mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, é isso que você precisa. Você precisa amar a Deus e amar ao próximo. Você precisa ter compaixão das pessoas. Você precisa se render aos pés de Cristo. Você precisa se afastar do mal. Você precisa orar, você precisa ler. Você precisa fazer essas coisas. E não, eu vou me preocupar com minha tatuagem, com meu piercing, eu vou me preocupar com o que eu visto, com o que eu não visto. Isso são coisas passageiras. Amém? O que Cristo tem para nós é muito mais do que isso. O versículo 2 diz assim, ó, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança.
Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem impediu de continuar a obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo está ensinando para nós como que é viver a cruz. Como é que é viver esse cristianismo. Na realidade, como eu falei desde o começo, hoje é o culto de nós considerarmos a cruz, de nós pararmos e refletirmos sobre todos esses ensinamentos que Paulo fala, sobre a liberdade, sobre o viver no Espírito, sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Tudo isso nós vamos analisar um pouco mais na nossa vida para ver como é que nós estamos. Sabe, fazer um checklist na nossa vida e ver se realmente tudo aquilo que nós ouvimos, se nós realmente fazemos parte desse povo da cruz, se nós realmente entendemos o sacrifício de Jesus, se nós realmente vivemos por aquilo que Jesus nos colocou na nossa vida, que é viver uma vida em santidade. Tudo isso nós vamos entender dentro desse contexto. E a primeira implicação a se considerar dentro dessa visão que nós estamos fazendo aqui é: o que eu sou? O que é que eu sou? Se nós estamos falando sobre cristianismo, se nós estamos falando sobre o povo da cruz, o que é que eu sou dentro desse povo? Quem eu sou dentro desse aglomerado de pessoas? Quem eu sou para Jesus? Quando Jesus ele olha para nós, o que é que ele enxerga? Ele enxerga mais um no meio da multidão ou ele enxerga realmente um cristão verdadeiro ali? O que é que eu sou? O capítulo 6, o versículo 1 até o 3 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Versículo 2: Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 3: Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Se nós somos espirituais, se nós somos seres espirituais, se nós ressuscitamos com Cristo, se nós temos uma nova vida com Cristo, nós temos que fazer como Paulo disse aqui. Nós temos que ter esse fruto do Espírito que é o amor, a alegria, a paz. Nós temos que viver em liberdade, nós temos que repreender o nosso irmão que caiu em pecado com mansidão. Nós temos que fazer tudo isso. Mas algo interessante que a pergunta que eu fiz é: o que eu sou? E aí no versículo 3, Paulo fala: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos seres espirituais, onde nós entendemos os ensinamentos de Jesus, ou nós não somos ninguém? Ou nós só estamos nos enganando diante de Deus? Ou nós só estamos enganando as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que nós estamos agindo? Como é que quem nós somos? Eu estava conversando hoje também com uma das meninas lá no serviço, acho que foi hoje de manhã. E aí ela estava comentando que uma vez ela fez uma entrevista em um outro emprego, e aí a pessoa que estava entrevistando ela pegou e falou assim: Ana, quem você é? E aí ela ficou olhando: meu Deus, quem que eu sou? E aí ficou aquele negócio: quem que eu sou? Quem que eu sou? Daí eu brincando, falei assim: chama minha mãe, né? Minha mãe sabe quem eu sou, né? Eu não sei, mas a minha mãe deve saber, né? Eu falei brincando para ela. E ela: é uma pergunta muito difícil, né? Quem que eu sou? Eu não sei quem eu sou. E aí essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês: quem nós somos? Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Às vezes nós não temos ideia de quem nós somos. Às vezes nós olhamos para a cruz, ouvimos aqui a mensagem, cantamos, estamos aqui na igreja, fazemos, mas nós não sabemos quem nós somos. E aqui eu não estou falando de propósito, eu não estou falando de chamado, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de quem nós somos diante de Deus. Nessa grande família de Deus, quem nós somos. O apóstolo Paulo fala: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós não queremos nos enganar. Então, quem nós somos? Quem nós somos? O próprio apóstolo Paulo diz, em outras cartas, em Romanos, ele fala que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Se nós somos filhos de Deus, os filhos de Deus, eles andam junto com seu pai. Os filhos de Deus, eles têm relacionamento com seu pai. Os filhos de Deus, eles amam estar junto com o pai. Quantos aqui amam estar junto com o pai? Amém? Quantos estão aqui? Amém? Se nós amamos tanto, se nós dizemos que amamos tanto o nosso Deus, quanto tempo é que nós dedicamos ao nosso Deus, ao nosso pai? No quesito de oração e leitura da palavra. Se nós amamos tanto o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que entregou o seu Filho por nós, aquele que morreu por nós, aquele que, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós amamos, se nós entendemos esse amor, quanto tempo nós dedicamos a esse Deus? Quanto tempo nós dedicamos a esse amor? Paulo fala o quê? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Quantos se dedicam na palavra e na leitura e na oração todos os dias? Amém? Já diminuiu o amém. De novo eu vou ler o texto. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós não podemos nos enganar. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Ele e um relacionamento diário. É um relacionamento diário, todos os dias, leitura e a oração. Leitura e a oração, todos os dias. Porque senão o que acontece? Nós estamos nos enganando. Quem nós somos diante de Deus? Somos filhos, nós somos herdeiros com Cristo, e nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos amados por Deus. Nós somos chamados por Ele desde o ventre da nossa mãe. Nós fomos escolhidos por Ele. Nós somos tantas e tantas coisas que os evangelhos falam sobre esse amor que Jesus tem por nós, que Deus o Pai tem por nós, e Ele quer esse relacionamento conosco, que às vezes a gente se perde nas pequenas coisas e a gente acaba se enganando. Eu falei no GCN, que agora, terça-feira, eu falei que
no relacionamento com Deus, nós não podemos nos enganar, que é o que eu estou falando aqui hoje. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos viver uma mentira. Nós não podemos, que nós falamos sobre Cristo ser o centro da nossa vida. Se Cristo é o centro da nossa vida, e o primeiro ponto da mensagem que eu falei, não são as pessoas que vão ditar aquilo que eu vivo, mas Jesus dita aquilo que eu vivo. Se isso é uma verdade em minha vida, como é que nós estamos vivendo? Sabe, às vezes a gente se engana falando, não, tudo bem, Bruno, eu entendi, agora as pessoas não vão ditar aquilo que eu vivo, é Deus que vai ditar aquilo que eu vivo, aleluia. Mas Paulo fala que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu não faço mais as minhas vontades, eu faço as vontades de Deus. Eu não faço mais aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Jesus quer. E aí sim entra aquilo que eu falei, que nós não somos ditados, a nossa vida não é ditada por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que Jesus diz, e se Jesus diz, nós temos que viver aquilo. Eu não posso fazer um meio a meio, eu não posso viver um pouquinho, eu não vou viver aquilo que o mundo diz, mas isso daqui também não dá para viver o que a Bíblia está dizendo. Então eu vou achar um meio termo aqui, eu vou fazer um bem bolado aqui, e vou viver de acordo com aquilo que eu acho que está certo. Não, o acho que está certo não rola. Foi o que eu falei hoje também lá no cartório, a menina fez um serviço lá, e aí fez errado, e aí a outra trouxe para mim e falou assim, Bruno, ela fez isso daqui com o documento porque ela achou que o documento estava assim. Eu falei, achou? Achou é triste demais, né? Não tem espaço lá no cartório, não tem espaço para achar. Ou você faz certo ou você vai fazer errado. Não tem essa, eu achei que estava certo, não tem essa. Aí a gente teve que arrumar e toda aquela situação. E no cristianismo é a mesma coisa. Eu acho que está certo essa forma de eu viver, então eu vou fazer assim. Eu acho que está certo isso, então, eu acho. Não tem achismo. Não tem lugar para achismo. A própria palavra nos ensina como é. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus e crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo. Os que pertencem a Cristo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tudo são para aqueles que pertencem a Cristo. Quem nós somos diante de Deus? Você não precisa me responder aqui, mas eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. Quando você for para casa, pensar, deitar durante esse resto de semana, pense, o que eu sou diante de Deus? Será que eu estou me considerando alguma coisa, não sendo nada, e aí eu estou me enganando? Ou realmente não, eu tenho certeza, não, eu tenho a minha convicção de que eu sou filho de Deus, eu sou amado por Ele, e é por isso que eu vivo assim, assim, assado. Eu tento me desviar do mal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu leio a Bíblia, porque eu amo ao meu Deus. Então eu não estou me enganando. Não, eu estou me enganando, porque eu achei que filho de Deus era só aqueles que, o mundo todo, né? Deus criou o mundo todo, então eu sou o filho dele também. Não. Nós somos as outras pessoas são criaturas dele. Os filhos dele são aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? A segunda implicação a se considerar é: qual é a liberdade que eu conquistei na cruz? Qual é a liberdade que eu conquistei na cruz? Qual é a liberdade que nós conquistamos na cruz? Capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que tipo de liberdade é essa que nós conquistamos com Jesus na cruz? Já disse aqui, não é uma liberdade para fazer aquilo que eu bem entendo, aquilo que eu quero, as minhas vontades, os meus desejos. Agora eu sou livre, Bruno, eu sou livre para voar e sair fazendo o que eu quero. Não. A liberdade que Cristo nos deu é tirar do pecado, que nós estávamos presos e éramos escravos do pecado, e agora Ele nos tira de lá e nos coloca diante de Deus.
E Paulo usa essa mesma palavra, nós somos escravos de Deus, nós estamos presos a Deus. A liberdade que Deus nos deu é para que nós possamos adorá-lo diante dele. Porque quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós não tínhamos como fazer nada. Morto não faz nada. Efésios fala sobre isso. Morto não faz nada, morto não consegue fazer nada. Mas Jesus nos vivificou, Deus nos vivificou. E é por isso que nós fomos livres. E é por isso que agora eu consigo dar um passo de fé e me chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui, porque eu te amo e eu quero ficar aqui. E aí você entrega a sua liberdade para Deus e fala: Deus, toma aqui, aquilo que o Senhor me deu, estou te devolvendo, cuida aí, porque eu não sei cuidar não, eu não sei mexer nesse negócio, isso daqui não é para mim. Então, fica com Ele. E aí nós entregamos a nossa liberdade, a nossa vida toda para Jesus. Que tipo de liberdade é essa que nós conquistamos na cruz? A liberdade de poder adorar ao nosso Deus. Amém? A terceira implicação que nós podemos considerar aqui é sobre as obras da carne. Vamos ler ali no capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. As obras da carne são obras do velho homem? As obras da carne são obras do velho homem? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quantas dessas coisas a gente vê no nosso meio? Quantas dessas obras da carne a gente consegue identificar aí no nosso meio? A gente pode ver algumas aqui, que a gente consegue identificar. Essas obras da carne são obras do velho homem? Ou são obras do mesmo homem? Porque o homem ainda não morreu. Se faz essas coisas, se um de nós ainda praticamos uma dessas coisas, esse velho homem ainda não deixou de ser velho, continua sendo o mesmo homem, continua vivendo, ele não morreu. Colossenses capítulo 3, ou é o capítulo 4, Paulo ele fala assim: façam morrer essas coisas. Leia aí comigo, Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3. Capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Façam morrer todas essas coisas. Às vezes o velho homem ainda não morreu. A gente já viu pelo menos eu já vi em vários lugares falando, né? Às vezes a gente tem que, o velho homem não morreu direito, a gente tem que ir lá e afogar ele de novo lá na água do batismo para ver se morreu mesmo ou não, porque vez ou outra ele quer se levantar para querer fazer alguma coisa. Tem que morrer, façam morrer. Paulo fala assim. E no início desse capítulo 3 é interessante que ele fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Então ele fala, vocês já ressuscitaram, agora façam morrer essas coisas do velho homem. Vocês ressuscitaram com Cristo, vocês foram vivificados com Cristo, vocês tiveram uma nova vida com Cristo, agora façam morrer essas coisas aí, porque isso vai atrapalhar a sua caminhada. Deixa de lado essas coisas aí, para de fazer essas coisas aí. E em Coríntios, Paulo ele vai tratar sobre vários assuntos. Coríntios era uma igreja onde tinha vários dons e talentos naquela igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, fervorosa, mas tinha muitos pecados ali dentro. Muitos pecados. Pecados assim hediondos a ponto de o filho dormir com a mulher do seu pai. O filho dormir com a mulher do seu pai. Com a madrasta. E aí, Paulo ele tem que escrever isso. Falou assim, gente, não pode fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Senso. Bota a mão na consciência, não pode fazer isso. Então, Paulo ele vai tratando sobre essas coisas. Por quê? O velho homem está ali e está querendo levantar. E essas obras estão para fazer o quê? Para nos fazer nos afastar de Deus. Mas, Paulo fala o quê? Façam morrer essas coisas. Essas obras da carne, a gente consegue ver várias delas no nosso meio. Nós não podemos deixar com que isso aflore no nosso coração. Nós devemos fazer morrer essas coisas. Nós temos que matar o velho homem. Nós temos que tirar isso do nosso meio. Porque isso não provém de Deus. Amém? Então isso é algo que nós devemos pensar sobre a cruz. Considerando a cruz o velho homem morreu mesmo? Ou ele está só dormindo? O velho homem morreu mesmo ou só está descansando? O velho homem morreu mesmo ou só estou dando um tempo, só daqui a pouco ele volta ativa? O velho homem tem que morrer. Amém? A quarta implicação a se considerar é o fruto do Espírito. Leia aí comigo, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é fruto do novo homem? Já que as obras da carne são obras do velho homem, o fruto do Espírito é um fruto do novo homem? Será que nós conseguimos identificar essas coisas no nosso meio? Alguns pontos desse fruto? Ou a gente também não consegue ver nada disso, porque o velho homem está vivão e está querendo pegar tudo? O cristianismo, ele não tem como, eu já falei aqui, não tem como a gente viver um meio termo dele. Não tem como. Ou é tudo ou é nada. Uma vez eu, não sei onde eu ouvi, que em cima do muro já é do diabo já. Não existe essa. Tem um meio termo, sabe? Tem desse lado e tem um muro. O muro já é do diabo. Desce do muro e vem para o lado certo. Vem para o lado de Deus. É esse que é o negócio. Não existe meio termo. Não existe um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe isso. Porque como que o fruto do Espírito vai estar no nosso meio, vai ser manifesto no nosso meio, se a gente vive um pé na igreja e um pé no mundo? Se a gente vive uma vida dupla, se a gente se engana, se a gente não sabe quem nós somos, se o velho homem ainda tá vivo, e essas coisas vão acontecendo, como que o fruto do Espírito vai se manifestar no nosso meio? Não tem como. O fruto do Espírito é o quê? Amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Aí tem algumas pessoas que falam assim, Bruno, desses daí eu tenho uns 3, 4, todos ainda não. Deus está assim, trabalhando no meu coração, assim. Tem algumas coisas que é difícil, paz é complicado, mas Deus está me ajudando aqui, eu vou conseguir. Se não tem tudo, não tem nada. Se não tem tudo, não tem nada. Porque não são, cada um disso daqui é um fruto. É o fruto, que o fruto tem tudo isso daqui. Se eu não tenho uma dessas coisas, eu não tenho nada. Se eu não tenho uma dessas coisas, eu não tenho nada. É algo para a gente pensar e refletir. Porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga algumas coisas. Se eu não tenho paciência com alguma coisa, então
Não, Deus está tratando o meu coração, Bruno. Deus está tratando. Uma hora vai dar certo. Uma hora, ó, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Ah, não, o amor, não, Deus está me ajudando a amar aquela pessoa, mas não, vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir. E a gente vai empurrando. E isso vai levando 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos. E a gente não aprendeu a amar ainda, a gente não aprendeu a ter paz ainda, a gente não aprendeu a ter paciência ainda, a gente não consegue ter o fruto inteiro por completo. Por quê? Porque a gente fica se enganando. É se enganando, é se enganando, é se enganando, é se enganando e não vai para frente. O cristianismo é um só, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Quando Jesus ele chama os discípulos dele, os 12, ele chama e vai falando assim, ó, vem e me segue. Ah, mas deixa eu enterrar não sei quem. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem e me segue. Não tem essa de, eu vou ali e já volto. Vou ali, Jesus já foi, você ficou para trás. Tem que vir junto, vem, andando. Não, ou é tudo ou é nada. E o fruto do Espírito é exatamente isso. O fruto do Espírito pertence ao novo homem. Nós estamos exercendo isso, ou nós estamos só deixando para lá e vamos vendo o que vai dar. E por último, a quinta implicação, para a gente se considerar aqui, é que se eu pertenço a Cristo, eu devo ter a cruz de Cristo em autoestima. Se eu pertenço a Cristo, eu devo ter a cruz de Cristo em autoestima. Leia comigo o versículo 24 e 25 de Gálatas, do capítulo 5 de Gálatas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós pertencemos a Cristo, eu tenho que ter a cruz de Cristo, e não a cruz que eu falo, não a madeira, mas o sacrifício que ela representa do nosso Deus. Eu tenho que tê-lo como mais autoestima na minha vida. Eu tenho que colocar ela num lugar mais especial na minha vida, que é dentro do nosso coração. Eu tenho que viver por isso. Se nós vivemos, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. Nós não podemos andar pela carne. Nós não podemos, se nós vivemos pelo Espírito, nós não podemos andar pelas pernas das outras pessoas. Se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito, porque nós somos homens e mulheres espirituais, amém? Homens e mulheres espirituais vivem no Espírito, vivem no Espírito. E isso é muito interessante, porque na sua Bíblia aí deve estar escrito o Espírito aí com letra maiúscula, o E, de Espírito que fala, que já diz direto ao Espírito Santo. Nós vivemos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habita em nós, e ele nos mostra o caminho, ele nos mostra para onde nós devemos andar, ele nos mostra o que nós devemos fazer, ele faz todas essas coisas. E nós temos que andar por ele também. Não é só uma vida de meio termo, como eu disse, meio termo não existe na Bíblia, não existe para o cristianismo. Se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. E se eu não vivo pelo Espírito, eu vou andar? Eu vivo pela carne, então eu vou andar pela carne. Não tem como andar pela carne e viver pela carne e andar pelo Espírito. E não tem como viver pelo Espírito e andar pela carne. Jesus fala, da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, água doce e água salgada, água amarga, não sei. Não tem como, ou vai sair um ou vai sair a outro. Não tem como. Ou é um ou é outro. Se nós andamos pelo Espírito, nós temos que viver pelo Espírito. Então, que nessa noite que nós, possamos refletir sobre isso. E pensar se realmente o caminho que nós estamos seguindo é um caminho onde nós podemos ver o final dele, que é Jesus, ou a gente
só está se enganando e se perdendo no meio do caminho. Eu não sei quem sou, não sei para onde eu vou, eu não sei que liberdade é essa, porque a liberdade que eu tenho, eu acredito que é para eu fazer o que eu quiser, então eu faço o que eu quiser, as obras da carne estão vivas aqui mesmo, e está difícil de morrer, e as obras do Espírito é mais difícil ainda, então nem está perto de mim, e a cruz, eu nem sei o que realmente significa isso para mim. Ou é tudo ao contrário, ou não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que a liberdade que Ele me deu é para poder adorar o nome dEle. Eu sei que o velho homem tem que morrer mesmo, e eu tenho que fazer morrer essas coisas. Porque na minha vida tem que ter o fruto do Espírito. E não é metade, não é um terço, é todo, é completo. E aí é por isso que eu pertenço a Cristo, e eu vivo em Cristo, e eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito, e eu tenho o sacrifício dEle como algo mais precioso para mim. Algo que mais marca a minha vida é o sacrifício de Jesus, e é por Ele que eu faço essas coisas, é por Ele que eu faço isso, porque eu amo tanto esse meu Deus, que eu faço o que eu faço, que eu vivo o que eu vivo, que eu deixo de fazer as coisas que talvez eu gosto, para poder agradar o meu Deus, porque é muito melhor agradar a Deus do que agradar ao homem, a mim mesmo, é muito melhor, e é por isso que nós fazemos essas coisas. Porque as pessoas que fazem isso são aqueles que vivem pelo Espírito e andam pelo Espírito. E aí a gente volta lá para finalizar no capítulo 3 de Colossenses. O versículo 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, olha aí quem você é, povo escolhido de Deus, santo e amado, olha quem você é aí. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graça a Deus Pai. Esses são aqueles que vivem pelo Espírito e andam pelo Espírito. Esses são aqueles que conseguem viver na contramão do mundo. Esses são aqueles que fizeram morrer as obras do inferno, fizeram morrer o velho homem, para poder viver essa nova criatura, porque nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado, e nós somos filhos dele. Tudo isso são só para aqueles que realmente entendem e consideram e refletem, reflitam, tudo aquilo. A considerar é o que? Refletir ou pensar cuidadosamente sobre algo. Pensar cuidadosamente sobre algo. Pense cuidadosamente sobre isso. Leve em conta, dar importância a algo ou alguém. Julgar, avaliar, reputar, tratar com respeito ou estima, ou autoestima. É isso que nós devemos fazer hoje. Pense cuidadosamente sobre essas coisas. Pondere essas coisas. E viva de acordo com a nova vida que Jesus preparou para nós. Amém?